que eu viesse bem para esse encontro, então tem me dado uma porção de coisa para eu engolir. Então, acho que vai dar tudo certo, não é? Eu espero que consiga realmente falar para vocês. Eu vou falar a partir da Bíblia, ok? Vamos ler e vamos explicar a partir da Bíblia. Então, vocês já podem abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Hoje eu vou trabalhar com vocês o capítulo das parábolas, como a irmã Márcia avisou a vocês. Nós, apesar de morarmos em cidades diferentes, mas nós já temos o costume de trabalharmos juntas, e hoje nós passamos a manhã juntas para realmente combinarmos os últimos detalhes. Eu vou falar essa tarde sobre o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é o capítulo das parábolas, e amanhã falarei para vocês sobre o discurso da missão. Então, é discípulos e missionários, e a prática do discipulado no tempo de Jesus se dá a partir do ensino, e principalmente do ensino em parábolas. Então, nós vamos hoje ver até que ponto a gente consegue ir no capítulo 13, avançar nesse capítulo 13, que é o capítulo das parábolas, e também responder as perguntas que ficaram pendentes, que ela me avisou que tem bastante perguntas. E vocês deverão, então, ter outras perguntas também, ainda hoje. Bom, vocês viram com a irmã Márcia que existem 5 discursos ou sermões no Evangelho de Mateus. Esse do capítulo 13 é o que está bem no meio, não é? Ele é o central, e por isso é o terceiro discurso, e o terceiro é o central. Então, a gente deve prestar muita atenção nesse discurso em parábolas. Então, eu vou dizer para vocês que no tempo de Jesus e na cultura de Jesus, os mestres, eles conviviam com os seus discípulos, e Jesus não era diferente dos outros mestres nessa prática. Ele fez como os da época dele faziam, com algumas diferenças, que são diferenças significativas, mas um mestre com seus discípulos, convivendo com os discípulos, era uma prática comum no tempo de Jesus. Os mestres chamavam rabi ou rabino, não é? No tempo de Jesus, na linguagem de Jesus. Então, a palavra rabino quer dizer nosso mestre. Então, era comum que esses estudiosos da Bíblia, eles cobrassem para ensinar a Bíblia para pessoas, homens principalmente, que quisessem ser conhecedores profundos da Escritura. Na época de Jesus só existia o Antigo Testamento, é claro. Então, era muito comum, e tem alguns deles que são muito famosos, que é um que chama Hillel, que é um pouco antes do nascimento de Jesus. Tem outro que se chama Shammai. Eles estão aí nos livros dos judeus, né? Foram muito, muito famosos, e são quase contemporâneos de Jesus. Geralmente, os mestres, eles pertenciam ao grupo dos fariseus, e também os mestres eram geralmente escribas, que quer dizer aqueles que sabiam colocar uma literatura por escrito. Porque saber ler e escrever, até hoje em dia muita gente sabe. Agora, escrever um livro, todo mundo consegue? Só porque sabe ler e escrever, dá para escrever um livro? Não. Então, o escriba era esse que tinha as condições, as técnicas de escrita, né? Que poderiam escrever livros, etc. Eram os escritores da época, não é? Então,
os mestres, os homens grandes conhecedores da Bíblia, eles passavam o conhecimento que eles tinham para discípulos. Discípulos, ao pé da letra, quer dizer alunos. Mas esses alunos eram diferentes do que hoje a gente entende aluno. Porque o aluno vai numa escola, numa universidade, matricula, senta aí e fica ouvindo e fica anotando coisas, e tem livros para ler, tem muita coisa para ler. Então, na época de Jesus, os discípulos tinham que seguir o mestre. E na época de Jesus, dependendo da fama do mestre, era muito caro para estudar com um mestre desses, um rabino desse. Caríssimo. Por exemplo, Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, ele foi aluno de Gamaliel. Está lá no livro do Atos dos Apóstolos. Então ele deve ter pago bem caro, porque Gamaliel era muito famoso na época. Ele era neto desse chamado Hilel, que eu citei aqui, que era outro famoso. Então, dependendo da fama do mestre, muito conhecedor da escritura, ele cobrava muito caro para os alunos. E o aluno procurava e ele ia saber se o aluno pode pagar e pagar o preço que ele estipula. Então, o aluno poderia ser ali um aluno dele, um discípulo dele. E eles saíam de manhã bem cedo, o aluno tinha que estar bem cedinho na porta da casa do mestre, porque ele saía andando e a partir do que ele ia andando, ele ia ensinando. Ele não ficava parado, aqui como vocês estão, sentados, olhando para mim, me escutando. Não. Eles saíam andando. E quando o mestre vinha, e em algum momento o mestre ensinava dentro de casa, ele tinha que se sentar. O mestre sentava, a atitude do mestre é de se sentar em uma cadeira, e os alunos ficavam sentados em almofadas no chão. Então, quem sentava na cadeira era o mestre. Ainda hoje, na universidade, a gente chama a cátedra. A cátedra, eu não coloco muito no meu currículo todas as matérias de Bíblia que eu ensino, não. Eu ensino tudo que é matéria de Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, a que precisar. Agora, para o Ministério da Educação, a gente coloca umas 3 ou 4 lá, mas é o que precisar, não é? Então, o Evangelho Sinótico é uma das matérias também que eu ensino. E aí dizem, a cátedra de Evangelhos Sinóticos é da Aila, não é? Pois é ela que está assumindo essa matéria esse semestre. Cátedra, em latim, quer dizer cadeira. Cadeira, e a gente diz assim, eu ainda não fiz a cadeira de Evangelho de Mateus, não é isso? Que o mestre estava na cadeira, ainda hoje a gente fala, eles não sabem nem por que ainda não fiz a cadeira de Mateus, não é? Então, também outra coisa é que aqui em Teresina tem a catedral, e a catedral é a casa da cadeira. A catedral é a igreja que foi feita para a cadeira. Para a cadeira de quem? Do bispo, mais. Então é uma igreja que foi feita para a cadeira. A cadeira de quem? Do bispo, que é... Obrigada. A cadeira do bispo, que é da onde ele ensina os católicos que são da Arquidiocese de Teresina. Não é? É isso que quer dizer catedral, casa da cadeira do bispo. Então, veja só, era uma prática dos rabinos, dos mestres da época, ensinar através de parábola. Então, ele ensinava, contava a parábola, os mestres tinham que ser bons de inventar parábola. Eles tinham que estar passando por uma roça de trigo, uma seara, olhava para aquele trigo e a partir dali ele já criava a parábola. Ele via os pescadores saindo com a rede cheia de peixe lá do barco, ele inventava a parábola. E assim ele saía andando com os discípulos e ia inventando parábola e contando parábola para os discípulos. Era assim que ele ensinava. E quando ele estava em casa, que ele se reunia com os discípulos,
ele sentava na cadeira e aí ia ver se os discípulos tinham entendido as parábolas que ele contou. E se os discípulos não tivessem entendido a parábola que ele contou, ele ia ficar cutucando, ficar perguntando, até eles tentarem entender. Ou então, ele dava um carão que os discípulos não tinham entendido e aí ele dava o significado. Às vezes o mestre dava o significado das parábolas, às vezes o mestre não dava o significado das parábolas e vocês vão ter que descobrir. Né? E de vez em quando um chutava, é isso, aí dizia não. Então era assim que os mestres no tempo de Jesus ensinavam. Jesus fazia também isso. A diferença de Jesus é que ninguém pagava para ser discípulo de Jesus e não era o discípulo que escolhia o mestre, mas era o mestre que escolhia o discípulo. Então ele que escolheu cada um e chamou. Era isso, a parte é diferente. Né? Além de ser de graça, mas o resto era igual. Tinha que conviver com o mestre, aprender com o mestre, ouvir as palavras do mestre e tudo mais. Tá? Agora, uma outra coisa diferente que Jesus fazia, que a gente vai ver aqui no capítulo 13, que ele vai falar não só para os discípulos, mas também para as multidões. Que é diferente. Os mestres do tempo dele cobravam para os discípulos e só ensinavam os discípulos, ensinar as multidões não. Quando todos os discípulos e os mestres, eles tinham profissões. Para o ambiente do povo de Jesus, era visto como muito negativo uma pessoa que vivesse só de ensinar a Escritura, porque era tratado como preguiçoso. Então, um bom mestre tinha que também ter trabalho que ele fizesse com as mãos. No ambiente grego, os filósofos diziam que o filósofo que trabalhasse era mal visto, porque o filósofo deveria exercer atividade só intelectual. No ambiente de Jesus, não. Quem exerce a atividade intelectual tem também que exercer uma atividade manual. Então, tanto os mestres quanto os discípulos tinham uma profissão, tinha que ter profissão. E quando ele estava ensinando os discípulos, ele não exercia a profissão dele. Aí ele ensinava 2 meses por ano, parava, né? Aquele ensino era 2 meses por ano que ele ensinava, mais ou menos. 2, 3 meses no ano. Depois ele vivia da profissão dele. Os discípulos todos tinham que ter profissão também. Você pode ver que Jesus é dito que ele era carpinteiro. Né? Se não tivesse dito isso, ele seria mal visto, seria visto como preguiçoso, portanto não podia ensinar a Bíblia. E os discípulos de Jesus todos tinham profissão também. Né? Então, quando a profissão não era muito honesta, aí eles tinham que deixar a profissão, que era no caso do Levi ou Mateus, que teve que deixar lá a banca da grama, né? Que ele era cobrador de impostos. Mas fora isso, que era cobrador de impostos, não é fiscal de imposto de renda, é uma profissão que envolvia desonestidade. Depois a gente pode ver isso por quê. Mas o interessante é que tem algumas atitudes que são próprias dos discípulos. Tem alguns verbos que são típicos do discípulo, não é? O primeiro verbo que é típico do discípulo é seguir. A gente chama discipulado de seguimento. E por quê? Porque o mestre saía andando e os discípulos tinham que sair andando logo depois dele. E aí tinha uma expressão em hebraico que dizia assim, que as pessoas diziam para alguém que ia ser discípulo, dizia assim: deixa-te cobrir com a poeira dos pés do teu mestre. Por quê? Porque quando eles andavam naquela terra de Israel, terra seca, como a terra do sertão nordestino, e fazia poeira enquanto eles andavam na terra seca. E diziam que se o mestre caminhasse muito, os discípulos ficassem bem pertinho, ficava empoeirado. Então o discípulo mais fiel era aquele que estava bem pertinho, prestando atenção a tudo que ele dizia, seguindo de perto. Então o primeiro verbo é o verbo seguir.
exatamente porque os mestres, eles ensinavam caminhando. E só depois é que eles faziam tipo uma verificação da aprendizagem, ver o que eles aprenderam, e eles sentavam em casa, paravam e verificavam se eles tinham aprendido. Mas enquanto ele estava dizendo as palavras, ele estava andando. Então a gente fala assim, seguimento de Jesus, seguir Jesus. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Quer dizer, quem quiser ser meu discípulo, seguir é sinônimo de discípulo. Né? Então, outra palavra que tem a ver com discípulo e vai estar muito presente nas parábolas, tanto seguir, é o verbo escutar, que nas linguagens antigas, ele quer dizer obedecer. Então, no hebraico, o verbo chamar, que daí vem chama Israel, escuta Israel, ouve Israel, ele é o mesmo para obedecer. A gente só sabe se é para traduzir obedecer ou chamar ou ouvir, né? Então está lá o verbo chamar. Para quem sabe hebraico é shin, me, né? E a. Então, chamar. Então, quer dizer obedecer ou ouvir, escutar. Depende do contexto. É que eu sei se traduz por obedecer ou se traduz por ouvir. Também em grego, o verbo hipakoe, a palavra hipakoe, quer dizer obedecer, que é também ouvir. Então, acua é ouvir. Daí que vem a palavra acústica. Acústica é quando a gente está num lugar que a gente escuta bem, né? Está numa igreja que tem boa acústica. Quando cantam, e aí a gente escuta bem o canto. Então, acua é o verbo, não é? Ouvir. E hipocua é obedecer, né? Então, também em latim tem audire é ouvir, e audire é obedecer. Então, a palavra tanto ouvir quanto obedecer nas línguas antigas são a mesma coisa. Então, o discípulo é aquele que escuta e que pratica a vontade de Deus. Ouvir e praticar, né? Obedecer. Então, isso aí vai estar presente nas parábolas, não é? Que nós vamos ler aqui no capítulo 13. Então, já podemos começar a nossa leitura. Eu peço assim que alguém que cuide aí do tempo, quando estiver perto do intervalo, dá um sinal, porque tem o Senhor aqui, tá certo? Então, você acompanha aí na sua edição da Bíblia, não tem importância se está diferente, as palavras, o sentido é o mesmo. Então, capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande... Sentou-se, tá? Já preste atenção. Ele saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se ao seu redor. Por isso, ele entrou no barco e sentou-se. Sentou-se de novo. Sentou-se ali, enquanto a multidão ficava em pé, na praia. Ele falou-lhe, versículo 3, diz que ele falou-lhe muitas coisas em parábolas. Várias multidões. Aí vai começar no versículo 3 a palavra do semeador. Vamos parar em um instantinho. Então, a diferença que nós temos aqui de Jesus com os rabinos da época dele é que Jesus conta as parábolas para multidões. E os rabinos da época dele não contavam parábola para multidões, contavam parábola para os discípulos somente. Aqui, como as multidões estão ao redor dele, ele se senta para contar a parábola para a multidão. Então, ele está num ambiente aberto, à beira-mar, na praia, tá? E aí ele se senta e conta a parábola para aquelas multidões.
Agora, isso é uma atitude tão estranha, que os discípulos vão ficar atônitos. Como é que ele conta a parábola para a multidão? Então, vamos ver se a gente, lendo os versículos, a gente muda um pouco de mentalidade, né? Então, no versículo 10, os discípulos se aproximaram, depois que Jesus contou a parábola do semeador, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram assim: por que lhes falas em parábolas? Tanto que os discípulos ficaram admirados. Por que você conta a parábola para as multidões? E os discípulos têm certa razão. Tem certa razão. Por quê? Porque existem 3 tipos de grupos que vão até Jesus. Tem o grupo das multidões, que é o grupo menos comprometido, é o grupo interesseiro, que quer cura, quer milagre, quer pão de graça. Quando sabe que Jesus chegou na cidade, aquela multidão se junta para Jesus resolver os problemas dela. Depois que Jesus resolve, eles se mandam. Não tem compromisso com Jesus, não segue Jesus, eles só vão assim, junto àquela multidão. Então, os discípulos desconfiam da multidão, porque a multidão é interesseira, só quer lucrar, quer cura, quer milagre, quer que Jesus expulse espíritos, quer uma porção de coisa, mas se comprometer mesmo não quer. Então, veja aí se esse monte de gente num estádio de futebol, né, para um show, missa ou alguma coisa assim, onde é que anda esse povo? Na igreja eu não vejo. Né? Então a multidão é uma multidão que é emotiva, quer emoções, acha bonito, quer cura, quer chorar, quer cantar, quer pular, quer tudo, mas não quer se comprometer. No tempo de Jesus era igual. Então a gente ajuda a multidão, ajuda, mas a gente não confia muito na multidão, porque a multidão é interesseira, né? Quando Jesus quer mesmo alguma coisa, ele conta com 12 caras, né? 12 pessoas. As multidões estão lá onde ele aparece, no lugar tem multidão, mas eles, mais comprometido mesmo, tem 12. Olha como diz a minha mãe, desses 12, né, um traiu, um negou, 9 fugiram, só tinha uma coisa aqui. Então, até esses 12 aí, dependendo do aperto, né, Jesus pode contar ou não. Então Jesus está contando parábola para multidões, quer dizer que ele está ensinando para multidões. Os discípulos ficam surpresos. A gente não entende. Tem dia assim, olha, parábola é aquela historinha fácil, de semente, de galinha, de peixe, sei lá, de várias coisas. Faz aquelas historinhas para criança, aquelas historinhas bem facilzinhas, né? Aquelas historinhas de moeda, de ovelha, de não sei o que, só história fácil. Então, as parábolas são bem facilzinhas, então Jesus tem razão de contar a parábola para a multidão. Mas os discípulos ficam admirados, tão admirados, que vão perguntar para Jesus por que ele fala em parábolas para a multidão. Aí no versículo 11, Jesus vai responder. Vai dizer assim: ele respondeu, porque a vós, foi dado conhecer os mistérios ou os segredos do reino dos céus, mas a eles não. Vocês entendem que resposta é essa que Jesus dá? Os discípulos chegam assim: Senhor, por que você conta a parábola para as multidões? A ele: porque vocês que são meus discípulos, vocês podem conhecer os segredos, os mistérios, mas as multidões não vão conhecer, não. Vocês não entendem essa resposta? Que resposta meio esquisita, não é não?
Vocês que são meus discípulos, para vocês são dados conhecer os mistérios, os segredos, mas as multidões não. Aí ele vai dizer no versículo 12: pois a quem tem será dado mais ainda, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Agora danou-se, foi não? Agora pegou, porque aí eu tenho pouco dinheiro, eu já tenho pouco, aí tiro meu dinheiro, vamos dar para quem tem mais? Alguma coisa em Jesus não está bem. O que será que aconteceu? Não é um bom dia, o sol fez mal a cabeça dele lá na praia, não é? E aí no versículo 13 diz assim: por isso eu lhes falo em parábolas, porque olhando as multidões não enxergam, e ouvindo não escutam e não entendem. Peraí, ele está dizendo que conta em parábola para as multidões, que as multidões não entendem nada. Quando ele conta parábolas, as multidões não entendem nada. E ele conta exatamente o que elas não entendem. Eita, meu Deus do céu. E aí ele vai citar a frase que está no profeta, não é? E aí ele vai citar o profeta Isaías, para dizer assim: desse modo vai se cumprir neles, nas multidões, a profecia de Isaías, que diz: por mais que escutem, não entendereis, por mais que olhem, não vereis, pois o coração desse povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto, fecharam os olhos para não ver com os olhos, para não ouvir com os ouvidos, nem entender com o coração, nem se convertem para que eu os possa curar. Eita, não entendi nada. Vocês entenderam alguma coisa? Não. Eita. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: os mestres contavam parábolas para os discípulos. E a palavra parábola, em hebraico, na língua de Jesus, quer dizer charada, enigma, mistério, segredo. E aí tudo isso deu o nome de parábola. Tudo isso deram o nome de parábola. Então, parábola é uma história do dia a dia que compara o dia a dia, o cotidiano das pessoas, o nosso dia a dia, com as coisas grandiosas do mundo espiritual, do céu, do reino de Deus, etc. Mas na hora que vai fazer a comparação, dá um nó, tem que ter uma charada. E aí, quando o mestre conta a parábola é um modo de ensinar, não é porque é historinha para criança, é facilzinho. A parábola é um modo de ensinar, porque vai deixar o discípulo com a pulga atrás da orelha, vai deixar o discípulo dizendo assim: não entendi nada do que ele está dizendo. O que será que ele está dizendo? Eu não entendi. Então eu tenho que matar a charada. E depois o mestre dizer: e aí, você entendeu? Ele diz: não entendi não. Ah, pois vocês vão ter que entender. Então o que acontecia? Quando o mestre contava a parábola para os discípulos não entendiam nada. E sabe quem que entende as parábolas de Jesus no Evangelho? Os fariseus. Exato. Porque os fariseus são mestres. Um mestre entende a parábola do outro mestre, mas o discípulo não entende nada não. Quando Jesus contou a parábola dos vinhateiros homicidas, aqueles que ouviram a parábola entenderam e disseram: a gente tem que matar ele, porque entenderam. Mas o discípulo não entendia nada. Agora veja só, se o discípulo que convive com o mestre não entende nada da parábola, como é que as multidões vão entender? Não vão entender nada. Quando Jesus contava a parábola para as multidões não entendiam nada. Nada. E aí o que os discípulos estão dizendo é assim: Senhor, quando o Senhor conta a parábola para nós, a gente não entende bolufas do que o Senhor está falando. Não entendi nada do que o Senhor está falando. E nós convivemos contigo. Ora, se nós convivemos contigo não entendemos nada, como é que essas multidões vão entender? Então por que você conta para elas? Você está jogando conversa fora. Aí Jesus diz: é exatamente porque ele não entende que eu conto para ele. Por quê? Porque quem está na multidão
se quiser entender a parábola, vai ter que sair da multidão e se tornar discípulo para poder entender. Porque para o discípulo, o enigma, a charada é explicado. Para a multidão, não. Então o que Jesus faz? Conta a parábola para a multidão. Ninguém entende nada, nem os discípulos, nem a multidão entende nada. Aí, se alguém quiser entender, vai ter que se comprometer com Jesus, vai ter que caminhar com Jesus, vir para o grupo dos discípulos, para Jesus poder dar a resposta da charada. Porque para os discípulos tem o conhecimento da resposta, para a multidão não. Então, quando Jesus conta a parábola para a multidão, é para a pessoa que quiser realmente entender, passe para o grupo dos discípulos e se comprometa. É um jeito de chamar mais pessoas. Porque quem quer algo mais, vai querer, vai buscar. Vai buscar. E aí o que acontece? Quem não quer, diz assim, não entendi nada, ele está maluco, e vai embora. Agora vamos ver o seguinte: as parábolas existem para Jesus explicar o reino. Elas são as parábolas do reino, ou do reinado de Deus. E ele vai falar de coisas do cotidiano e vai comparar essas coisas do dia a dia com as coisas de Deus. E aí, nessa parábola, tem uma coisa estranha que ninguém entende. E por isso as pessoas dizem, até agora eu entendi, agora bagunçou minha cabeça, não entendi mais nada. Deu nó. E tanto as multidões quanto os discípulos, Dona Valdinha já dormiu? Não? Tanto as multidões quanto os discípulos, né, pensam uma coisa sobre o reino de Deus que é uma coisa muito errada. As multidões e os discípulos têm dificuldade de matar as charadas de Jesus, porque eles pensam que Jesus vai ser um rei político, que Jesus vai chegar lá em Jerusalém, vai montar um exército, vai lutar contra o Império Romano, vai lutar contra o rei Herodes, vai lutar contra cada reino da terra e vai formar um governo mundial, um império mundial. E todo mundo que está seguindo Jesus está pensando no que pode lucrar quando Jesus for presidente da República, ou quando Jesus for rei. E tem até dois discípulos que querem um ficar à direita e outro à esquerda, que são os dois principais ministérios. E os outros ficam com raiva porque os outros, aqueles dois ficaram mais perto e já falaram antes, porque todos queriam falar, mas ainda não tinham coragem, estavam deixando passar o tempo, esperar uma hora boa. Mas todo mundo queria, todo mundo querendo lucrar com a política. E diz assim, olha, nós aqui nós estamos convivendo o tempo todo com ele, na hora que ele se tornar rei, a gente vai ser ministro, a gente vai governar as cidades, a gente vai ganhar dinheiro, não é? Então, as pessoas estavam todas pensando isso. Tinha alguns discípulos que, de tanto andar com Jesus, estavam meio desconfiados já, que a coisa não era bem isso que pensavam. Mas as multidões só queriam lucrar, estavam vendo mesmo se Jesus era um candidato ideal para poder seguir, lutar mesmo. Então, se eu tenho uma coisa dessa na cabeça, se é isso que eu penso sobre o reino, e Jesus veio instaurar um reino que é de justiça, que é de paz, mas que a fonte do poder não é terreno. A fonte do poder de Jesus é Deus mesmo, é Deus Pai. Então Jesus não está interessado em ser um rei político. Se você tem isso na sua cabeça, isso que você tem lhe será tirado. Não está certo não? Não tem que tirar isso da cabeça não? Tem. Então quando diz assim, olha, a quem tem será tirado. Quer dizer, quem pensa em lucrar com o Evangelho, isso que está pensando tem que ser tirado.
E dá para aqueles que tem mais. O que é que tem mais? Já tem uma concepçãozinha um pouco melhor, já tem ideia um pouco melhor de que o reino é bem isso. Isso aí a gente entende melhor na parábola dos talentos, que é lá que é do capítulo 10. Vou ver se, não sei se dá, porque são muitas parábolas. Agora, para vocês terem, quer dizer que Jesus está dizendo assim, sabe essa multidão? Ela pensa tudo errado sobre o reino de Deus. Aí eu conto a parábola do reino. Eles não entendem nada. Se eles quiserem entender, eles têm que se tornar discípulos. Se eles se tornar discípulos, o que está na cabeça deles será tirado. Quem avançou um pouquinho mais e pensar um pouquinho melhor, vai receber mais compreensão. Quem ficar preso naquela mentalidade fechadinha, tá? Não tem condição de participar do reino. Então, veja só, no versículo 3, Jesus contou a parábola do semeador. Ele contou a parábola que vai do versículo 3 até o versículo 9. E ninguém entendeu a parábola do semeador, ele teve que explicar no versículo 18. E aí você ainda diz que parábola é coisa fácil? Mas eles não entenderam. Então vamos ver o que a gente pode dizer. Esta é a principal parábola do reino. É a parábola que Jesus explica o que ele está fazendo. O que Jesus está fazendo? Ele vai explicar para as multidões o que ele está fazendo. O que ele está fazendo naquela hora que ele está falando para as multidões. Ele diz assim no versículo 3. O semeador, na segunda parte do versículo 3. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era... Cadê, meu Deus? Perdi aqui. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Versículo 6. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa, e produziram frutos. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos ouça. Então ele dizia assim, tá aí. E aí? E agora? Aí vocês pensam que os discípulos entenderam? Entenderam não. E a multidão não entendeu não. Do que ele está falando? Do que será que ele está falando? O que tem estranho aí? Você pode dizer, olha, mas como é que eles não entenderam uma parábola que fala da agricultura? Olha, primeira coisa é o seguinte. Na terra de Jesus tem muita terra árida, tem pouca terra fértil. E o que faz? Na terra fértil, o pessoal ara a terra, e Jesus diz assim, quem põe a mão no arado e olhar para trás não é digno, ara a terra, trabalha a terra para poder plantar, porque tem pouca terra fértil. E depois que a terra está arada, está, como a gente diria aqui, brocada, cavada, ele já está fofa, ele sai por aí jogando em semente, o semeador. Joga semente, mas aquela terra foi preparada. A semente é importante. A semente é o melhor da colheita. Quando tem a colheita, se tira as melhores sementes da colheita para guardar para semear de novo. Para que a colheita do próximo ano seja boa. Se você deixar para a semente os grãos que estão ruins, sua colheita será péssima. Você tem que ter o melhor grão para deixar para a semente. Agora o discípulo diz assim, peraí, esse cara, ou ele o sol fez alguma coisa na cabeça dele, alguma coisa aconteceu, porque peraí, qual é o semeador que vai lançar semente à beira do caminho, nas pedras, nos espinheiros? Mas daí ele não está entendendo nada de roça.
Nunca trabalhou na roça. Nunca trabalhou na roça, isso aí. Nunca vi ninguém trabalhando na roça. Vocês pensam que as pessoas entendiam? As pessoas, peraí, o semeador saiu semear a semente, tudo bem. Mas esse negócio de ficar, que ele estragou a semente dele, jogando onde não nascia, ou se nascesse não ia vingar, tá maluco. Quem é que faz isso? Alguém que é agricultor aqui no Piauí faz isso? Faz nada. Faz nada. Está estragando a semente dele. Aí vocês acham que alguém tem assim, do que ele está falando? Porque ele chegava e contava aí, né? Né, Davi? Já dormiu, Davi? Então você quer contar e ir embora, viu? E os discípulos corriam atrás depois. Aí, deixava lá, né? Deixava aí a parábola. Ninguém entendeu nada. Aí é que eu disse bem, se nem nós entendemos, como é que eles vão entender esse negócio de semente? O que ele está falando? O que será que ele quer dizer de Deus com isso? E que coisa estranha é essa de semeador estragar semente? Então as pessoas começavam a dizer, é uma parábola, tem uma charada, eu tenho que matar a charada. Eu tenho que saber o que ele está querendo dizer. Esses coitados aí da multidão que vão já embora, não vão ficar sabendo nunca. Então ele está contando uma parábola de graça, que ninguém vai estar entendendo. Aí aqui no versículo 18, Jesus diz, pois vem cá, que para vocês eu conto o segredo do reino. Para você eu digo qual é o mistério. Para você eu digo qual é a resposta da charada. Por quê? Porque você está perto de mim, está convivendo comigo, está no meu dia a dia. Você pode entender. Se você convive comigo, se você tem intimidade comigo, se você escuta, obedece, se você me segue, você pode entender. Quem só vem de vez em quando não vai entender nunca. Porque Jesus está falando de si mesmo. Então, quem vê Jesus só uma vez ou outra, não vai conseguir entender. Nem que ele explique. Agora, quem está convivendo com Jesus vai conseguir entender. Então, Jesus diz, olha aqui o significado da parábola, não é? Versículo 18, ele diz, ouvi, portanto, o significado da parábola do semeador. Aí ele vai dizer assim, a todo aquele que ouve, quem é discípulo, né? Que ouve a palavra do rei e não compreende, ouve, mas não entende, e não é por uma questão de inteligência, é uma questão de coração endurecido, que não quer se converter, mudar de jeito, mudar de vida, mudar de mentalidade. A todo aquele que ouve a palavra do rei e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o grão que foi semeado à beira do caminho. O grão semeado à beira do caminho, que é aqueles que as aves vieram e engoliram, né? Todas eles. Esse daí é a palavra, é aquele discípulo que escuta o que Jesus ensina, mas ele não compreende com o coração, porque o que Jesus ensina exige mudança, uma abertura. E aí, então, o que acontece? Isso some imediatamente a pessoa. Não é nada disso, não. Já esqueci. Aí, a pessoa fica querendo, em vez de mudar, a pessoa fica querendo lucrar de alguma coisa, ou poder, ou dinheiro, qualquer coisa. No versículo 20 diz assim, o que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e recebe com alegria, diz assim, até chora. Oh, Deus, me tocou profundamente o coração, não é? Mas não tem raiz, é coisa de momento. Naquela hora até chorei, mas daqui a pouco, na hora que diz assim, perdoe a sua irmã, perdoe seu vizinho, perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe sua sogra, vixe, aí, não é? Quando existe qualquer coisa
quando tem alguma tribulaçãozinha, algum problema, já diz assim: não é possível, eu que sou uma pessoa de igreja, passando por isso. Peraí, deve estar algum problema, porque quando Jesus chama as pessoas, ele diz assim: tome todo dia sua cruz e siga, porque eu sei, cruz não é coisa boa não. Aí, não sei se para vocês, ele disse: venha atrás de mim que sua vida vai virar um mar de roda. Você vai ficar rico, você vai ser bonito, você vai ter tudo de bom, não é? Pare de sofrer. Essas coisas que saem daquele carro de som, gente, Jesus nunca disse aquilo. Sabe o que ele disse? Se você quiser me seguir, fique sabendo que todo dia você tem que tomar sua cruz e me seguir. E cruz é sofrimento, é renúncia, é abnegação, é que a vontade da gente não está em primeiro lugar. Então a pessoa diz assim: olha que palavra bonita, me tocou, foi profunda, até chorei. Maravilha, não é? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, mas aí, daqui a pouco, na hora que passar por um aperto, Jesus já era. Não quero nem saber, não é? Isso aí. Esse aí, na hora da perseguição, desiste. No versículo 22 diz assim: aquele que foi semeado no meio de espinho, olha, veja só, aquele que foi semeado no meio de espinho é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufoca a palavra e ele fica sem fruto. Escutei, gostei, até mudei algumas coisas, mas eu tenho meu emprego, eu tenho meus negócios, esse negócio não tem tempo, não dá, isso aí é para beata, essas coisas, então não dá para ter fruto. Aí quando é empregada é para ela. Então o versículo 23 diz: o que foi semeado em terra boa é o bom coração, não é? Que acolhe, que se converte, mas mesmo assim ainda tem gente que realmente se converte, leva a sério 100%, mas tem gente que é uns 60%, tem gente que é outros 30%, já está sendo bom, porque eu digo, tem gente que é 5%, 10%, né? Certo? Então ele está dizendo o seguinte: para vocês que convivem comigo, eu vou dizer para vocês, esta parábola, ela fala da evangelização, ela fala do anúncio do evangelho. Ela fala do anúncio do evangelho. É disso que ela fala. Então vocês estão vendo que vocês convivem comigo, vocês discípulos, já está dizendo, vocês, meus discípulos, convivem comigo, vocês estão vendo que eu estou anunciando o reino em todo lugar. Com palavras, com atitude, com as curas, com os milagres, qualquer coisa que seja. Estou anunciando o reino. Mas quando eu anuncio, então Jesus é o semeador. Quando eu anuncio, aqueles que escutam têm várias atitudes, várias reações diante do que eu ensino, do que eu digo, diante da minha mensagem. E aí é que está o caramba dos discípulos. Porque os discípulos são essa terra boa. E mesmo assim, tem gente que não produz quase nem entre os discípulos de Jesus. Tem gente que é só 30%. Tem gente que é só 60%. E tem alguns que são 100%. Entende? Então, não dá para a multidão entender, nem se Jesus explicar. Porque a multidão não vê Jesus fazer as coisas. Porque a multidão só vê Jesus de vez em quando. Quando ele começa a falar dos terrenos, aí ele dá a charada para o discípulo. Aí o discípulo conclui que ele é o semeador e que a semente é a palavra, é a mensagem de Jesus, é o anúncio do reino. Certo? E tem mais, ele agora vai aprofundar. Então, todo mundo são aqueles diversos terrenos.
E o que é interessante é que ele começa com aquele que está à margem do caminho, à beira do caminho. Ora, eu não sei se vocês já viajaram, porque eu viajo muito, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. De um lado e do outro da estrada está cheio de planta, não está não? Só não tem planta é na estrada mesmo. Porque tem ou está batido com pissarra ou tem o asfalto. Mas de um lado e do outro não tem passarinho que dê conta de comer todas as sementes que tem de um lado e do outro da estrada. Mas Jesus diz assim, aqueles que estão à margem do caminho, a semente não vinga, ela é roubada pelos pássaros que roubam, não é? Aquela maligna, ele compara os pássaros com o maligno e roubam aquela semente. Isso aí os discípulos achavam estranho, porque as roças eram de um lado e do outro do caminho. Então, à beira do caminho, à margem do caminho, nasce sim as sementes. Nasce. Mas quando Jesus fala do caminho, está falando dele. Qualquer semente que ficar à margem desse caminho, que é Jesus, ela não vinga. Qualquer mensagem bonita, mesmo tirada da Bíblia, se a pessoa não segue Jesus, se a pessoa não vive como Jesus viveu, ela fica à margem do caminho. Ele é o caminho. Não adianta entender com a cabeça. Tem que aderir, seguir esse caminho que ele seguiu. Mas aí ele falou de todo mundo, das multidões e chegou até nos discípulos. Então vamos pegar essa coisa aí do discípulo, esse bom terreno que dá bom fruto. Tem uns que dão fruto mais do que outros, mas é um terreno bom que dá bom fruto. E aí ele passa para a parábola do joio e do trigo. Depois que ele dá o significado da parábola do semeador, ele passa para outra. Eita, agora os discípulos vão ter que usar o neurônio para entender esse negócio. Assim, Jesus apresentou-lhes outra parábola. Não esquece que é continuando aquela, pegando a parte da terra boa. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no campo. Viu como é continuando? Continua semeando. Boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disse: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso, porque o que eu semeei foi semente boa. Né? Algum inimigo quer me fazer o mal e semeou isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Aí ele disse: não. Vamos parar aí. Essa parte da semente. Não. Então, o homem semeou a boa semente no campo. O Afonso já dormiu? Semeou a boa semente no campo, né? Aí estava vingando, brotando, né? Trigo. Ficou maior. Na hora que ficou maior, notaram que havia um joio. Outra planta. E tem mais, o joio, a semente do joio, os grãos do joio, eles são venenosos. Eles são soníferos, ele pode fazer a pessoa dormir durante dias. Não mata, mas deixa dormir no bom tempo. O joio. As sementes do joio. Você está interessado, Afonso? Eu estou achando que você está muito interessado nesse fato de que o joio pode dormir. Olha, não venha me dizer que você mordeu algum semente de joio antes de ir para a minha palestra.
Então, quando as plantas começam a crescer, os empregados dizem assim: epa, tem joio aqui. Tem joio aqui. Vamos dizer para o dono: olha, está cheio de joio lá. O que é aqui? Aí ele disse: foi algum inimigo, porque não é possível, só semeei coisa boa. E aí, então os empregados dizem assim: vocês querem, o senhor quer que a gente arranque agora? E ele disse: não. Gente, quando Jesus chega nessa parte da parábola, o pessoal diz assim: ih, agora foi. Agora a coisa dele. Eu vou pensar: você plantou arroz, que nós estamos no Piauí, né? Plantou arroz. Aí de repente, na roça do arroz, aparece uma planta venenosa que se for misturada com arroz, vai fazer quem comer aquele arroz vai dormir durante o dia. Você não acha que é perigoso demais deixar essa planta venenosa junto com o seu arroz? É perigoso demais, não é melhor tirar agora? Eu arrancaria na mesma hora, né não? Tá certo. Só que Jesus diz: não tire não. O dono do campo diz: não tire não. Aí o discípulo não entende nada nessa hora, mas não entende nada mesmo. Diz aí: eita, agora está aí a charada. Porque o certo é arrancar logo, não é? Para que o trigo não seja contaminado pelo veneno do joio. Esse é que é o certo. Só que continua, né? Vai lá, né? Diz não. Então, aí continuando o versículo 29. Mas antes de continuar o versículo 29, tem uma coisa. Vocês sabem que as pessoas fazem o maior maravilhoso para explicar isso. Sabe, eu já vi gente dizer assim: olha, o dono do campo disse, o dono da roça disse que não era para arrancar o joio, porque o joio é muito parecido com o trigo. Se arrancar, vai arrancar um, pode arrancar outro. Vamos lá, Deus. Disse Jesus, 29. Pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro o joio, amarrai o feixe para ser queimado. O trigo, porém, guardai no meu celeiro. Olha, aí as explicações do livro dizem assim: olha, está bem aqui, pode acontecer que ao retirar o joio, arranquei também o trigo. É isso que ele está dizendo. Se você for arrancar o joio, pode ser que você arranque o trigo. Aí tem gente que nunca viu o joio na vida, nem em foto, e diz assim: é porque o joio é igualzinho trigo. Não dá para saber o que é joio e o que é trigo. Deixa eu dizer uma coisa: o joio não tem nada a ver com o trigo. O joio é totalmente diferente do trigo. Por isso é que os discípulos dizem assim: como é que é? Vai arrancar o joio? Se eu for arrancar o joio, eu vou acabar arrancando o trigo? Os discípulos conhecem joio, conhecem trigo. Dizem: mas como assim? Não. Se eu for arrancar o joio, eu arranco só o joio. Mas o Jesus está contando uma parábola dizendo: não arranque o joio não. Pode ser que se você arrancar o joio, vai arrancar o trigo. Então, se você alguma vez ouviu alguém ler em algum lugar dizer que joio é igual ao trigo, não é. Eu vou voltar nisso aí, Afonso. Então, o joio não parece com o trigo. Por isso os discípulos não entendem. Porque não há perigo de alguém no dia a dia olhar para um joio e achar que é um trigo, ou olhar para o trigo e achar que é um joio, que eles são bem diferentes. Agora tem estudioso que é esperto. Acabou vendo que o joio não parece com o trigo. Aí resolveu explicar de outra forma. Aí disse assim: não, é porque embaixo as raízes do trigo e do joio ficam entrelaçadas.
se você puxar o joio, pode arrancar também o trigo. Mentira que não fica, não. Não fica entrelaçada debaixo da terra de jeito nenhum. É para você não entender mesmo. Para quem acha que entendeu, não está sabendo o que é parábola. De verdade, o joio e o trigo não parecem um com o outro. E as raízes dele não ficam entrelaçadas. Por isso os discípulos não entendem. Eles não entendem na hora. E aí Jesus diz assim: deixa os dois estarem juntos. Quando chegar a colheita, a hora da colheita, aí eu vou pedir para primeiro tirar o joio e colocar na purificação. O fogo significa purificação. Depois que o joio já estiver separado, estiver na purificação, aí a gente colhe o trigo. Ele está dizendo o seguinte: não compete aos discípulos que produzem fruto 30, 60 e 100% por um, saber quem é o bom e quem é o mau. Porque às vezes o que você pensa que é joio é trigo. Isso no dia a dia, nas plantas, não se confunde não, mas nos corações humanos se confunde. Se confunde. Não cabe a você tirar o joio do mundo, dizer as pessoas são esses bandidos, como vocês dizem, os maus. Mata todo mundo. Não era assim? Matava os bandidos. Acabava com a história. Não, isso não compete a nós. Isso compete à hora da colheita. Lá no final, somente no fim dos tempos, é que quem continua sendo joio até o final, porque nas plantas não dá para joio virar trigo, mas para ser humano dá. Dá para joio virar trigo, sim. E trigo virar joio? Dá sim. Não é? Então, o que eu vou resolver agora, se tem toda essa coisa para frente? Até o dia da colheita, as coisas podem mudar. Agora, quem se obstinar em permanecer joio, tem que ser retirado para purificação. Viu? Olha que negócio sério. Eu já tenho quanto tempo? Já tem tempo? Tem. Perguntas. Agora está todo mundo assim, viu? Até o seu Ribamar acordou. Sim. Até o fim dos tempos, né? Até que Jesus faça aquele julgamento, e é Ele, né, que vai dizer quem é joio e quem é trigo. Não compete a nós, nem saber de fato quem é joio, porque dá para notar olhando as atitudes das pessoas, dá para notar. Mas às vezes tem algumas atitudes coisa no coração que a gente pensa que é trigo e não é. É joio. Agora, não compete a nós resolver isso. Não compete a nós fazer essa separação entre as pessoas. Esse aqui é joio, aquela ali é trigo. Não compete a nós fazermos essa purificação nos outros. Não compete a nós eliminarmos essas pessoas, excluir. Não compete a nós. Não quero dizer que, por exemplo, uma pessoa que esteja em alto grau de desumanidade, ela não possa fazer o mal. Ela faz sim. E a gente tem que ter cuidado, sim. O tráfico está aí, sim. A gente não pode bobear nem ser ingênuo. Agora, não somos nós que resolvemos isso com a pessoa. Não somos nós. Ouvi dizer que no Liceu Arco Verde está havendo muita matança. E tem gente que está dizendo, e daí, estão matando, é só o pessoal do tráfico. Mas não somos nós que fazemos essa limpeza no mundo. Não somos nós. E nem podemos nos alegrar com isso. Né?
explicado pela o Evangelho de São Mateus foi por volta do ano 80, 90, cristã. Tem algumas das parábolas que o evangelista colocou, e realmente não foi as próprias palavras de Jesus, mas a colocação que o evangelista colocou para ensinar a comunidade. Ou todas essas parábolas, Jesus realmente pronunciou elas? Bom, essa pergunta que ele fez é se Jesus mesmo contou essas parábolas ou se o evangelista lá no futuro criou as parábolas e colocou no evangelho, né? Então, tem o que a gente pode dizer com honestidade, do jeito que está aqui no evangelho, não pode ser tal e qual Jesus contou, porque não tem a fita. Elas foram passar, não tem. Cadê a gravação? Não tem. Cadê? O Afonso não trouxe a máquina que ele anda com elas todo tempo, não é? Então, esqueceram de gravar, como Jesus falava. Né? E então, não dá para transcrever tal e qual, mas se guardou o conteúdo, não é? Daquilo que Jesus dizia. E, obviamente, algumas explicações são colocadas pelo evangelista para as pessoas de sua época. Às vezes as pessoas lá da época do evangelista precisam de detalhes que na época de Jesus não precisou. Isso não significa nada, porque continua sendo palavra inspirada e não dá para a gente dizer até aqui Jesus falou e daqui para frente não foi Jesus. É muito complicado dizer isso, né? Por quê? Porque tudo que se diz sobre Jesus no Evangelho foi passado oralmente, um contando para o outro. Quando chegou a ser escrito, se escreve da maneira que lembrava, com as palavras de quem está escrevendo. Porque, gente, se a gente vai contar uma história, uma coisa que a gente viu, que a gente ouviu, a gente conta com as palavras da gente. Se a gente tem erro de português, a gente conta com os erros de português da gente. Se a gente tem regionalismo, né? Coloca os regionalismos aí. Se a gente é piauiense, tem mania de dizer rapaz, de todas as frases de rapaz, eu nem te conto. A gente já começa assim. Então, obviamente, o evangelho tem um estilo do evangelista. Isso não significa que não mereça nosso crédito, não é? Porque o núcleo veio lá de Jesus, não é? A experiência, a essência veio lá de Jesus. Agora, obviamente, ele contou do jeito dele. Porque aí, quando o outro evangelista vai contar, às vezes está um pouquinho diferente. Isso não significa nada, continua inspirado mesmo. Levavam o seu discípulo e fazia aquela experiência no campo. Eles viam que eles participavam daquela coisa. Com Jesus diferente, ele criava uma situação, quer dizer, imaginária. Não, Jesus andava. Ela está perguntando assim. Certo. Então, os mestres da época de Jesus passeavam por aí com os discípulos e iam mostrando as coisas. E Jesus criava a situação, mais ou menos. Não tanto, porque Jesus ele andava com os discípulos, ele criou a parábola das coisas que os discípulos podiam ver, porque Jesus era galileu, os discípulos de Jesus eram da Galileia. Então, quando Jesus mencionava essas coisas, ele já tinha visto durante o dia, não é? Então todo mundo sabia o que era joio, todo mundo sabia o que era trigo, todo mundo sabia onde ficavam os terrenos pedregulhos, os terrenos cheios de espinho, eles sabiam, não é? Onde é que estava. Eles tinham passado por aí. Às vezes Jesus estava vendo e contava a parábola já vendo a coisa acontecer. Não é? Ele vai na figueira, não tem fruto, aí ele fala ali na hora, não é? Então Jesus nesse ponto, ele também parece com os mestres da época. Mesmo que ele não esteja mostrando o trigo e o joio, os discípulos já passaram por uma roça onde tem algum joio. Agora, eles acham estranho porque na hora que o joio começa a brotar, o joio é erva daninha.
E a gente, quando planta uma horta, qualquer coisa que a gente vê nascer um mato lá que é estranho, a gente arranca. O que eles acham estranho é que Jesus diz: não arranque não, deixa até o final. Tá? Deixa até o final, porque está falando de pessoas. E pessoas no reino podem mudar de joio para trigo. E às vezes a gente vai, se nós fôssemos eliminar o joio da terra, se nós fôssemos eliminar as pessoas más da terra, a gente corria o risco de eliminar os bons, arrancar o trigo junto com o joio. Jesus, por exemplo, é uma pessoa que foi condenada à morte como um malfeitor, Jesus, e ele era bom. Tem uma coisa parecida com a multidão, né? Ele cuidou, foi sonhado também cuidou, depois surgiu a ruim, né? Acontece, mas não só nas multidões tem o joio. O que Jesus está dizendo é que dentro dessas pessoas que estão mais comprometidas com Ele, tem joio. É isso que Ele está dizendo. Por isso Ele diz assim: olha, agora Ele passa da parte que fala de quem produziu 100, 60 e 30 por 1, Ele passa logo para o joio. No mundo inteiro tem o joio, junto com o trigo. Dentro da igreja também tem o joio junto com o trigo. Vocês estão comigo, vocês não são tão conscientes não, né? Está dizendo. E tem mais, se você notar, uma dessas pessoas que estava ouvindo isso, traiu Jesus, é joio. Ele tirou, ele expulsou, ele disse: ó, esse aí vai me trair, deixa eu me livrar dele logo antes. Não teve, entende? Pedro negou Jesus. Atitude de joio. Ele despachou Pedro da hora? Não. Né? Aqueles discípulos, aqueles outros 9 iam fugir, iam se esconder, né? Ele disse: deixa eu ficar só com o que vai até o fim. Ele fez isso? Não fez. Ele está dizendo: eu sou paciente. Quando chegar lá no final da colheita, eu sei o que eu plantei. E por isso eu posso dizer: esse aqui é joio. Você passa para o lado de lá primeiro para poder purificar. Deu um tempo. A paciência de Deus nos convida à conversão. Não é? Agora vamos para o grão de mostarda, que é pequenino, vai dar tempo, não é? Jesus apresentou-lhes outra parábola, é o versículo 31, do capítulo 13. Aí. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e se torna um arbusto, a ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninho em seus ramos. Olha, quando Jesus contou essa parábola, o pessoal disse: não, agora foi demais. Vocês pensam que essa parábola é fácil? Essa parábola é muito difícil. Viu, dona Vazão? Muito difícil. Pois é. Todo mundo tinha mostarda em casa, pé de mostarda, porque é uma hortaliça. Todo mundo tinha horta, ninguém ficava comprando verdura. Não, as pessoas plantavam suas próprias hortaliças. E a mostarda é uma semente pequenina e ela funciona como machixe, nosso machixe aqui do Piauí. Ela se ramifica e se espalha. E é outra coisa, viu? E vai embora. É uma rama. Tá? Ela se espalha com rapidez. Aí ele vai dizer assim: ó, essas parábolas estão todas interligadas. Terminou do joio, ele vai, ó, o reino dos céus. Por que você não arranca o joio logo? Porque o reino dos céus, ele começa pequenino, igual uma semente de mostarda. Na hora que ele falou isso, o reino do céu começa pequenino, igual uma semente de mostarda, e todo mundo já começou a pensar, e depois se espalha.
Porque é isso que a mostarda faz, se espalha, igual uma mochila. Vamos para todo lado. Aí a pessoa já pensou, se espalha. Bater charada. Bater charada. Aí Jesus começa a dizer, mas se torna maior das hortaliças. E o reino e os pássaros do céu vem fazer ninho. Todo mundo, não. Onde foi que já se viu mostarda, passarinho fazer ninho e mostarda? Onde foi que já se viu, meu Deus do céu? Esse Jesus nasceu aqui não. Mostarda não é a maior das hortaliças. Mostarda não é arbusto. Mostarda é ramo. Não tem jeito nenhum do passarinho que seja minúsculo fazer um ninho na mostarda. Não tem como mostarda crescer como uma árvore. Aí todo mundo diz assim, ele bateu com a cabeça em algum lugar. Ninguém entende nada. É uma parábola super pequenina e ninguém entende nada. Você está doido de amarrar. Vamos levar esse cara para casa. Maluco. Tá maluco, então tá maluco. Mas o que acontece? Jesus está começando a falar de uma coisa, que o reino de Deus é pequenino e depois se expande. Isso aí ficou claro. Ele é igual a uma semente de mostarda, que é pequenino e depois se expande. Então, olha, quando o reino for se expandindo, pode ser que o trigo, ou o joio vá se transformando em trigo, não é? Agora, isso aí ficou claro. Agora, essa coisa da árvore dos passarinhos ficou meio confuso. Então, é o seguinte, Jesus, na realidade, ele está citando, né, um trecho do profeta, principalmente de Daniel 4, Daniel capítulo 4, versículo 8, que fala que o reino é como uma árvore que é a maior de todas as árvores. E os passarinhos, que são os estrangeiros, aqueles que não são judeus, aqueles que não são do povo de Jesus, vêm fazer ninho. Então, o que Jesus está dizendo, na época que ele disse, ninguém entendeu. Só depois que entenderam. Quando Paulo começou a evangelizar todas as nações, foi que entenderam que os passarinhos que vêm fazer ninho no reino são aquelas nações todas. Não é? Então, o que Jesus está dizendo? Olha, não arranque o joio. O joio pode se transformar em trigo. Não na planta, mas na parábola pode. E o reino começa pequenininho. Começa com Abraão, um homem que nem tinha filho, depois teve filho. Tá? Agora ele está se instaurando com Jesus, mais 12 caras, né? 12, que são meio falhos. Que só um dá fruto 100%, os outros tudo dá 60% e tem que 30%. Mas quando o reino for se expandindo, ele for crescendo, pode ser que o joio, né, venha a ser um trigo. Então, ele conta essa da parábola. Então, os pássaros que vêm fazer ninho nos ramos do arbusto é tirado lá de Daniel, capítulo 4, versículo 8. Era só, né, juntar as duas coisas. Então, na realidade, uma parábola pequenina são duas parábolas. Uma é o grão de mostarda, que se torna, né, se espalha. E outro, o grão de mostarda pequenino que se espalha. E outra é a árvore que vem as aves morar. Ele junta tudo na parábola da mostarda. Né? Bom, 33. Contou-lhes mais uma parábola. O reino dos céus é como um fermento. Uma mulher pegou e escondeu, ou colocou em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Aí tem gente que fica perguntando que porção de farinha é essa? Por que são 3? Quer achar motivo para tudo, né? Então, outra parábola pequenina. Como era fermento? Então imagina, Maria Santíssima, Maria, mãe de Jesus, ia lá no comércio, né?
supermercado, dizia eu estou procurando aqui um pó royal, um pó para fermento aqui, ou né, quero fazer uns pães, quero fazer um bolo. Era assim fermento? Não era assim não. Fermento era massa de trigo apodrecida. Puba, a gente chama aqui, não é? E a gente faz isso com a mandioca, a gente coloca a mandioca para apodrecer. E o nome da massa da mandioca apodrecida chama puba. Boa, Leonardo. Boa. Dá para fazer um mingau pro menino, que o menino fica, que era só os ossinhos, fica bem gordinho. Tá assustando. Eu gosto dele. Ele tem tudo que eu digo, é do interior. Então, olha, porque se você não for da roça, você não entende a Bíblia, que Jesus era da roça, gente. A Galileia, Nazaré da Galileia, isso era o fim do mundo, era mais longe do que o Castelo do Piauí. Olha, tem que dizer assim, será que pode ver alguma coisa que preste lá de Castelo do Piauí? Olha, Nazaré da Galileia. Então, veja. O fermento era a massa de trigo apodrecida, botava para azedar. Tinha aqueles, hoje a gente botasse no microscópio e a gente ia ver um monte de bichinho, mas a senhora não tinha microscópio, então não sabia. Aqueles bichinhos fazem bem para a saúde. Então, veja, o fermento é a massa azeda, a massa apodrecida, a pulpa, né? Então, ela é igual à massa do trigo, só que ela é azeda e guardada num lugar diferente, porque ela vai fermentar. Então, o fermento era isso, era deixar a massa de trigo apodrecer. Coloca um pouquinho na massa que não é apodrecida, na massa boa, e aquela massa estragada, fermenta, é igual a massa estragada, fermenta a massa boa. Mas olhando, elas são iguais. Mas quem fez o fermento é que sabe que aquela ali é fermento e a outra não é fermento. E sabe quantas medidas colocar. Então, a mãe de família pegava 3 medidas de farinha para fazer um pão para a família. Por que são 3 medidas? Olha, porque geralmente era assim. E era isso que ele via Maria fazendo. Pegava 3 medidas de farinha de trigo, botava o fermentinho ali e fazia o pão para ele, para o Zé. Não é? Era assim que se fazia. Então, ele diz assim, o reino dos céus é isso, é como um fermento, um pouquinho de fermento que a mulher pega, um pouquinho de fermento, coloca em 3 latinhas, 3 medidas de farinha de trigo e fermenta, aquele tiquinho de fermento, fermenta aquilo tudo. Isso aí é a continuação da parábola da mostarda, que começa pequenininho e fica aquela rama que vai para longe, né? Então ele diz assim, olha, o reino dos céus é como esse fermento. Ele é mal visto, dizem que ele não presta, que essa gente que está comigo não presta e tudo mais. Mas essa gente azedinha, essa gente podrezinha, né? Que vai fazendo com que esse mundo seja um mundo melhor, que vai transformando essa massa de trigo em pão, em alimento. O que Jesus está dizendo é 2 coisas. Primeiro, ele está dando um carão na gente, dizendo que a gente é massa podre. E segundo, ele está dizendo que ele está contando é com essa massa podre mesmo. Porque é essa massa podre que vai fazer esse mundo um mundo melhor. E que Jesus está dizendo, olha, eu sei que entre vocês tem trigo e tem joio. E até quem é trigo fermento, é trigo podre. Eita, Jesus está arrumado com a gente, hein? Tem joio e tem trigo. O joio não presta e o trigo presta. Agora o que presta é podre. Eita, Jesus, só tu mesmo, né? Hã? Sim, conheço a tiquira feita da mandioca. Feito o beijo da massa. O beijo é apodrecido e está dando a receita toda. Olha os bichinhos que são bons para a saúde, bem. Aí faz a tiquira, E assim que é feito cerveja, com cevada, viu? É tudo cevada podre, fermentada. Vocês estão bebendo cerveja aí? Fica bem. É o bichinho que volta a cabeça. Tá certo?
Está na hora do intervalo, estão dizendo aqui, viu, minha gente? E aí eu preciso descansar a minha voz, tá certo? Descansa, tá bom. Calma.